Olá, meu nome é Cláudia Rocha Biscotto, eu sou médica infectologista, sou coordenadora médica e médica infectologista do SAI Ampliado, que é o Serviço de Assistência Especializada de Montes Claros. Hoje nós vamos falar sobre o manejo da síndrome gripal e da influenza. Estamos aí nos aproximando do outono, já estamos no outono, nos aproximando do inverno, onde as temperaturas caem e a gente observa uma ocorrência maior de síndrome gripal, de influenza e provavelmente teremos um número maior também de Covid-19 e é importante que a gente seja capacitado e qualificado para atender esses pacientes da melhor maneira possível. Eu vou passar rapidamente aqui na questão da epidemiologia, porque todos nós conhecemos, sabemos que essas doenças são mais prevalentes nos meses de outono e inverno, já estamos no outono, e a síndrome gripal, apesar de ocorrer durante todo o ano, é mais frequente nesse período. Aqui no nosso município, a gente não tem aquele inverno mais rigoroso, mas quando as temperaturas começam a cair e caem com mais força no inverno, a gente observa realmente um aumento dessas síndromes gripais e isso reflete no movimento nos nossos PSFs, nos nossos prontos atendimentos e recai sobre o trabalho do serviço de saúde. Algumas populações, como idosos, crianças, gestantes, pacientes com alguma comorbidade, hipertensão arterial, diabetes, problemas pulmonares, problemas renais, imunodepressão, obesos com IMC acima de 40, possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza e também a outras síndromes gripais. A gente tem que lembrar, a gente passou por uma pandemia terrível de Covid-19, a gente teve hospitais, postos de saúde lotados, mas a gente sabe que a influenza, ela tem uma morbidade e uma mortalidade maior que a da Covid. Nós não sabemos qual vírus que vai circular no nosso próximo período de frio, agora que se inicia. Se a gente vai ter muitos casos de influenza, se a gente vai ter Covid, se a gente vai ter outros vírus respiratórios. Isso a gente só vai saber no decorrer deste período, onde a gente começa a fazer exames, pesquisa de influenza, pesquisa de Covid e também a unidade Sentinela, que é um programa do estado de Minas Gerais, que faz o SWAB de pessoas com síndrome gripal para avaliar se é influenza, se é Covid ou se é algum outro vírus respiratório, para a gente ter uma ideia de qual a epidemiologia do nosso município. Por enquanto, a gente não sabe qual vírus vai circular. O tratamento de todas as síndromes gripais, basicamente, é o mesmo. Então, a gente sempre vai conduzir aquele paciente como uma síndrome gripal. E lembrando que a melhor maneira de prevenir as síndromes gripais é a vacina. Anualmente a gente tem campanhas de influenza e de Covid-19, que são as síndromes gripais que a gente tem vacinas, que são as mais graves, que evoluem com maior número de complicações. Então, todos os pacientes precisam ter seu cartão de vacinas atualizado. Sintomas, só para a gente relembrar. A síndrome gripal, ela cursa com quadro febril, acima de 37,8. Lembrando que tem pacientes que não cursam com febre, com uma curva térmica geralmente declinando após 2 ou 3 dias e normalizando em torno do 6º dia de evolução. Então, o paciente com gripe, principalmente por influenza ou por Covid, ele tem febre nesses primeiros dias e a curva térmica natural é de descendência, ela vai descendo até o 6º dia, quando o paciente não tem mais febre. O diagnóstico clínico, ele é caracterizado por essa febre, com sinais de comprometimento da via aérea superior, tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal, espirros e pelo menos um sinal de comprometimento sistêmico.
né? Esses sintomas são geralmente de aparecimento súbito e a gente observa, além desse comprometimento de vias aéreas superiores, esse comprometimento sistêmico, pelo menos um dos sintomas. Mal-estar, calafrios, cefaleia, mialgia. Geralmente, as queixas respiratórias, elas tornam-se mais evidentes com a progressão da doença. Começa a febre, depois as queixas respiratórias vão se intensificando e geralmente aí 3 a 4 dias elas estão nesse ritmo de intensificação até o declínio da febre. A rouquidão e a linfadenopatia cervical são mais comuns em crianças, a gente vê muito frequentemente nas crianças. E isso aqui é importante a gente lembrar que a tosse, a fadiga e o mal-estar são sintomas que podem persistir por um período de 1 a 2 semanas. E algumas pessoas têm esses sintomas mais prolongados, podendo durar até algumas semanas. Isso é muito importante porque às vezes o paciente acha que aquilo é uma gripe complicada, uma gripe que complicou, com sinais de alerta, que ele precisa procurar o hospital. Isso não são sinais de alerta e não são sinais de complicação. A tosse, a fadiga, mal-estar, ela pode persistir ainda por semanas sem caracterizar comprometimento sistêmico, sinais de alerta ou de complicações da síndrome gripal. As complicações, essas sim, geralmente a síndrome gripal, assim como influenza, Covid, o que a gente vê? A gente vê uma curva bifásica. O paciente está com febre, sinais gripais, como a gente comentou, e aí ele melhora, ele vai nesse ritmo de melhora e aí ele depois piora, ele começa a piorar a partir do 6º dia. Este é um sinal de complicação. Então, é muito importante que o médico esteja atento, que o profissional de saúde esteja atento e orientando esse paciente, que se ele piorar após o 6º dia, ele deve procurar novamente o serviço de saúde para ser reavaliado. Então, é aquele paciente que teve a resolução e depois piorou, né? É importante que a gente tenha esse conceito. Então, o que vai acontecer se esse paciente complicar? Pode acontecer uma pneumonia bacteriana, que é uma pneumonia secundária, uma infecção bacteriana que pode gerar ou uma pneumonia, ou uma sinusite, ou uma otite. Geralmente esses casos são casos que têm sintomas localizados, então o paciente que vai evoluir com sinusite é um paciente que melhorou da gripe e começa a ter uma cefaleia, uma secreção amarelada pelo nariz, a febre volta, ou aquele que evolui com otite, uma dor no ouvido, ou bilateralmente, ou unilateralmente. Então, esse paciente precisa ser reavaliado porque ele vai necessitar de antibiótico terapia. Desidratação, que é muito comum em criança acontecer, e também em idosos, essa complicação. Piora das doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, asma, diabetes. Então, é aquele paciente que teve a infecção gripal, a síndrome gripal, melhorou, mas acabou complicando em outras doenças dele. Esse paciente é um paciente que pode complicar, que pode ter um quadro mais grave e precisa de uma monitorização mais frequente. Ou ele pode evoluir para uma pneumonia viral, uma pneumonite viral, causada pelo próprio vírus que causou a síndrome gripal dele. Opa. Sinais de agravamento. Então, piora do estado clínico. Né? Eu diferenciei aquela paciente que vem um quadro arrastado, fadiga, uma tossezinha seca incomodando, isso não é uma piora, é uma resolução mais lenta do quadro. Aquele paciente que piora o estado clínico após o 6º dia de evolução é um paciente de maior risco e que precisa de monitorização. Ou aquele paciente que começa a ter dispneia, taquipneia, mais de 20 incursões respiratórias por minuto, ou então hipoxemia. A saturação de oxigênio está de 94 a menos naquele paciente que antes saturava bem.
esse paciente é um paciente que nós temos que estar alerta para complicações. Ou então, aquela febre que persiste por mais aí de 4, 5 dias, ou então ela melhora e depois retorna. Esse paciente também é um paciente com sinal de agravamento. Ou aquele paciente que tem alteração do sensório. Isso a gente vê muito, tanto nas crianças quanto nos idosos, nos extremos de idade. Ele começa a ter uma confusão mental, uma sonolência maior, uma letargia, ou aquele paciente que cai a pressão, ou aquele paciente que diminui a diurese dele, começa a urinar menos, isso pode ser um sinal de desidratação, que é um sinal de agravamento, ou que exacerba sintomas gastrointestinais, que exacerba doenças pré-existentes, ou aquele paciente que, como está com a diurese mais reduzida, a gente solicita uma creatinina e essa creatinina vem mais elevada. Esses são pacientes com sinais de agravamento que a gente tem que avaliar, inclusive a indicação de internação hospitalar desse paciente. Sinais de agravamento na criança: persistência ou retorno da febre, assim como também dos adultos, taquipneia com aumento do esforço respiratório, a tiragem intercostal, a tiragem subcostal, a tiragem supraclavicular, batimento de asa de nariz, contração da musculatura acessória, movimento paradoxal do abdômen, que mostra ali um esforço respiratório dessa criança, bradipneia e ritmo respiratório irregular, gemidos expiratórios, estridor inspiratório, palidez cutânea, hipoxemia, saturação abaixo, igual ou menor que 94%, alteração do nível de consciência, irritabilidade, sonolência, apatia, choro incoercível, são sinais de agravamento na criança. Então, como nós já sabemos os sinais de agravamento, os sinais de alerta e quais os pacientes que nós vamos ter que ter um cuidado maior, a gente vai para a definição de caso. Essa definição é uma definição estipulada pelo Ministério da Saúde, a gente usou ela muito na Covid, a gente sempre usou na gripe, na influenza e atualmente a gente usa para síndrome gripal. Então, síndrome gripal é um indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes, que são sinais sistêmicos: cefaleia, mialgia, artralgia, na ausência de outro diagnóstico etiológico. Nós temos que pensar que nós ainda estamos aí na epidemia de chikungunya e que pode ser difícil fazer o diagnóstico diferencial. Chikungunya geralmente não evolui com o sintoma gripal. Então, se o paciente tem sintoma gripal, sintoma respiratório alto, nosso raciocínio clínico vai mais para síndrome gripal, mesmo que ele esteja com artralgia ou com mialgia, e o diagnóstico diferencial de chikungunya deve entrar de dengue também, mas o nosso diagnóstico principal será síndrome gripal. Em criança menor de 2 anos de idade, a gente considera também a síndrome gripal como uma febre e sintomas respiratórios apenas, tosse, coriza, obstrução nasal, sem sintomas sistêmicos, na ausência de outro diagnóstico. E no caso da síndrome respiratória aguda grave, a gente vai pegar aquele paciente com síndrome gripal e que apresente dispneia, falta de ar, ou algum desses sinais de gravidade. Saturação abaixo de 95, menor ou igual a 94, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, piora nas condições clínicas de base do paciente, hipotensão arterial em relação à pressão arterial habitual do paciente, por isso que é muito importante que esse paciente procure a sua unidade de saúde, de preferência o seu PSF, porque lá o médico conhece o histórico desse paciente de pressão, de hipertensão arterial e essa curva da pressão arterial desse paciente. Ou então, qualquer indivíduo de qualquer idade
com insuficiência respiratória aguda no período sazonal. Então, nós estamos entrando agora no período sazonal. Qualquer paciente que chegar com insuficiência respiratória aguda, que não tenha histórico de asma, que não seja uma crise asmática, ele vai entrar na síndrome respiratória aguda grave, ele precisa ser notificado e ser coletado suave para pesquisa de todos os vírus da unidade sentinela. Em criança, além dos anteriores, a gente também observa a questão do batimento de asa de nariz, a cianose, a tiragem intercostal, a tiragem subcostal, a desidratação e a inapetência. Exames complementares. Vai ser raro a gente precisar de solicitar exame laboratorial em paciente com síndrome gripal, a não ser que ele evolua para uma dessas complicações, onde a gente vai precisar realmente de um hemograma, de uma creatinina e talvez até de uma radiografia de tórax ou de seio da face para descartar uma infecção secundária, uma pneumonia, uma sinusite secundária. Então, o hemograma a gente pode verificar a leucocitose, no caso desse paciente ter uma infecção secundária, uma leucopenia, no caso de ser só a questão viral, uma neutrofilia, também se tiver uma infecção secundária associada. Na bioquímica do sangue, é importante a gente ver como estão as enzimas, os eletrólitos, a muscular, a CPK pode estar aumentada no caso de miosite, e hepáticas, TGO, TGP, bilirrubinas, para diagnósticos diferenciais também. A radiografia do tórax, quando a gente tem uma pneumonite viral, geralmente a gente encontra um infiltrado intersticial, localizado ou difuso. A gente pode também encontrar condensação, sinais de infecção aguda bacteriana, e isso pode nos levar a pensar numa pneumonia bacteriana secundária. Sinais de consolidação, sinais de condensação localizada, que pode sugerir uma necessidade de tratamento antimicrobiano específico. O manejo clínico. Nós temos o manejo clínico da síndrome gripal, que é basicamente sintomáticos, orientação de hidratação, repouso e avaliação de fatores de risco, de sinais de comprometimento que obrigam o paciente a retornar ao serviço médico para nova avaliação. O paciente tem que estar ciente, quando ele vai ao PSF ou à unidade de pronto atendimento pela primeira vez, ele tem que estar orientado sobre quais são os sinais de alerta, os sinais de complicação, que caso ele manifeste, ele deve voltar à unidade de saúde. E se ele for um paciente naquelas condições, gestante, criança, idoso ou com comorbidades citadas no início, a pessoa deve voltar à unidade de saúde, independente de complicações, para uma nova avaliação. Além desses medicamentos sintomáticos para síndrome gripal, o Ministério da Saúde orienta o uso de fosfato de oseltamivir, que é o Tamiflu, para todos os casos de síndrome gripal com suspeita de influenza que tenham condições e fatores de risco para complicações, independente da situação vacinal, mesmo em atendimento ambulatorial. Então, o que isso significa? Como eu disse para vocês no início, nós não sabemos se a influenza será o vírus que mais vai circular na nossa fase sazonal agora nesse próximo inverno. Se por acaso a gente estiver tendo muitos casos de influenza, a gente já pode fazer o diagnóstico epidemiológico mesmo sem exame. Então, nesses casos, se a gente desconfiar que o paciente possa estar com influenza, ou caso a gente tenha um grande número de exames com influenza positiva, posteriormente a gente já faz o diagnóstico etiológico pela epidemiologia, mesmo sem um exame positivo. Nesses casos, para aqueles pacientes com maior risco de complicações, crianças pequenas, idosos, gestantes, pacientes imunossuprimidos, obesos mórbidos e pessoas com comorbidades, hipertensão, cardiopatia, asma, doença pulmonar obstrutiva, esses pacientes vai ser prescrito
o Tamiflu, em todas as situações, independente da situação vacinal do paciente. Isso é o que rege o protocolo do Ministério da Saúde. Essa indicação, ela tem um fundamento no benefício que essa terapêutica precoce proporciona, na redução da duração dos sintomas, quanto na prevenção da ocorrência de complicações, no caso da influenza, nesses pacientes com maior risco de complicações. Outra coisa que é muito importante nessa questão do manejo clínico, o corticoide. O corticoide está proscrito para paciente com influenza, ou seja, não podemos usar corticoide em pacientes com influenza. Vários trabalhos na literatura já mostraram a piora do prognóstico e aumento das complicações no caso do uso do corticoide sistêmico no tratamento da influenza. No caso da Covid-19, nós sabemos também de vários estudos produzidos na época da pandemia, que o corticoide só tem benefício em pacientes sob ventilação mecânica ou com a saturação muito baixa que esteja com a suplementação de oxigênio. Ou seja, o tratamento ambulatorial de Covid-19 não é necessário, é proscrito usar corticoide, porque não melhora o prognóstico. Ou seja, nas unidades básicas de saúde, no PSF e no pronto atendimento, naqueles pacientes que não vão internar, não vão receber oxigênio suplementar, não vão para ventilação mecânica, mesmo que ele esteja com a saturação abaixo de 94, se ele não precisar de suplementação de oxigênio, ele não vai receber o tratamento com o corticoide. É muito importante que isso fique entendido. E mais ainda, na influenza não se pode usar corticoide. Então, essa é a definição. Corticoide nós não vamos usar no PSF ou nas unidades básicas de saúde ou no pronto atendimento naquele paciente ambulatorial. Alerta, isso aqui que eu já falei e a gente vai reforçar aqui agora. Todos os pacientes com síndrome gripal e com condições, fatores de risco presentes, devem ser orientados para retornar ao serviço de saúde, para revisão do quadro clínico, quando deverão ser reavaliados quanto aos critérios de síndrome respiratória aguda grave ou outros sinais de agravamento. Então, como eu disse, esses pacientes, quando eles têm fator de risco, eles devem voltar à unidade de saúde, independente de sinal de agravamento, para ser reavaliados, para avaliar a necessidade de exames complementares ou mesmo de uma internação hospitalar. Tá? Então, esses pacientes precisam voltar. Naqueles pacientes que não têm condições de agravamento, não têm sinais de risco, não têm fatores de risco, eles devem ser orientados a procurar a unidade de saúde naquelas situações de alerta, de piora, de queda da tonteira, confusão mental, aqueles sinais de alerta que foram citados. Mas se o paciente tem fatores de risco, independente de complicações ou de piora, ele deve voltar à unidade de saúde. Em pacientes com condições, fatores de risco para complicações e com síndrome respiratória aguda grave, o antiviral ainda apresenta benefício, mesmo se iniciado até 5 dias do início dos sintomas. O ideal é iniciar com o Tamiflu, que é o Oseltamivir, até o segundo dia, 48 horas de sintoma. Mas já foi comprovado que nesses pacientes com fatores de risco e com complicações e mesmo com síndrome respiratória aguda grave, a gente pode iniciar até o 5º dia do início dos sintomas. Depois do 5º dia não tem benefício mais. Condições e fatores de risco para complicações. Então, repetindo, só para reforçar, viu, pessoal? Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até 2 semanas após o parto, mesmo vacinadas. Adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de 5 anos, lembrando aqui que os menores de 2 anos são o que tem um risco maior de complicação, mas está incluído também crianças abaixo de 5 anos que precisam
também de retornar na unidade de saúde, mesmo sem complicações, para reavaliação médica. População indígena, aldeada ou com dificuldade de acesso, população de rua, população mais vulnerável do nosso município. Indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de ácido acetil salicílico, pois o risco da síndrome de Raynaud é maior durante uma infecção viral, então esse paciente precisa de ser reavaliado. Indivíduos que apresentem pneumopatias, incluindo asma, tuberculose de todas as formas, cardiovasculopatias, excluindo a hipertensão arterial sistêmica não está incluída, e inclusive também para indicação do Tamiflu, só aqueles pacientes com hipertensão arterial refratária, resistente ou com alguma cardiopatia associada, ou uma nefropatia ou diabetes. Nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, incluindo anemia falciforme. Distúrbios metabólicos, diabetes mellitus, transtornos neurológicos que comprometem a função respiratória. Então, aqueles pacientes que têm uma disfunção cognitiva, uma paralisia cerebral, uma lesão medular, um acidente vascular encefálico, doenças neuromusculares, todos esses pacientes que têm uma maior dificuldade respiratória, eles podem evoluir com complicações e complicações que podem ser mais graves. Imunossupressão, tanto associada a medicamentos, uso prolongado de corticoide, mais que 20 miligramas por dia, por mais de 2 semanas. A gente tem que lembrar que tem muita gente em uso de corticoide para tratamento da dor, da chikungunya. Então, esses pacientes entram no quadro do maior risco de complicação, porque, como eu disse para vocês, o uso do corticoide na influenza é um sinal de risco para complicações. Quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa, neoplasias, HIV/AIDS, principalmente aqueles com imunidade mais comprometida, obesos mórbidos, principalmente aqueles com índice de massa corporal acima de 40 em adultos. A prescrição do fosfato de oseltamivir, ela, como eu disse para vocês, ela está recomendada pelo Ministério da Saúde para todos os pacientes com fatores de risco. Mas ela sempre deve ser considerada baseada no julgamento clínico. A gente sabe, criança abaixo de 5 anos, se uma criança tem 4 anos, é ígida, não tem nenhum risco, nenhuma comorbidade, está bem, só com sintoma gripal leve. O idoso, 60 anos já é idoso, às vezes o paciente não tem comorbidades, tem uma vida ativa, alimenta bem, faz atividade física. Esse paciente não necessariamente precisa tomar o fosfato de oseltamivir. O Ministério recomenda a todos, mas o julgamento clínico é que vai nos orientar no nosso dia a dia para a prescrição do fosfato de oseltamivir. Preferencialmente, como eu disse, nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, tá? Além dos medicamentos sintomáticos e hidratação vigorosa. Então, lembrando mais uma vez, corticoide, não, nem para gripe, nem para Covid, nem para influenza. O corticoide ele vai ser usado naquele paciente com síndrome respiratória aguda grave, se descartada a influenza, ou então em fases mais tardias do diagnóstico de influenza. Ou seja, vai ser usado lá no hospital, na terapia intensiva, e não no PSF, e nem na unidade básica de saúde, e nem no pronto atendimento para tratamentos ambulatoriais. Na síndrome respiratória aguda grave, nós vamos sempre indicar internação hospitalar. Esse paciente ele não pode ser conduzido em nenhuma unidade básica de saúde, em nenhum PSF. Ele tem que ser referenciado para a internação hospitalar. Aqui está a prescrição do Tamiflu. Eu peço desculpa para vocês que eu não consegui uma foto boa, ficou meio aí embaçado, mas vocês conseguem isso facilmente no protocolo, no PCDT de tratamento de influenza do Ministério da Saúde, vocês conseguem acesso fácil. 75 miligramas, um comprimido, de 12 em 12 horas, durante 5 dias.
Para crianças maior de 1 ano de idade, de acordo com o peso da criança, acima de 40 quilos, ela vai tomar a mesma dose do adulto e a fracionada de 30 a 60 miligramas por quilo 2 vezes ao dia. Nós temos a apresentação de 30 miligramas, de 45 miligramas e de 75 miligramas, todas em comprimido. Não existe apresentação em suspensão oral padronizada pelo Ministério de Saúde. Sempre 5 dias nos tratamentos ambulatoriais. Naqueles pacientes com maior risco de gravidade, imunossuprimidos, com imunossupressão muito importante, mais grave, ou naqueles pacientes internados, a gente costuma postergar o tratamento um pouco mais, usar até 10 dias de Tamiflu, mas o foco é 5 dias de tratamento, 75 miligramas de 12 em 12 horas. E pacientes que vomitam até 1 hora após a ingestão do medicamento precisam tomar uma dose adicional. Eu achei importante colocar isso aqui, pessoal, porque nós vamos começar a atender pacientes com gripe, com síndrome gripal, e qual que é a orientação que nós precisamos no nosso dia a dia de trabalho. Primeiro, lavar a mão. Antes e após, tocar o paciente, tocar um exame que ele te passou, tocar qualquer pertence dele que ele utilizou, após examiná-lo, olhar a pressão, auscultar, sempre lavar a mão antes e após. Uso de equipamento de proteção individual, avental e luvas, né? Examinar um paciente que pode estar com sangue, secreções ali, a gente usar luvas nesta situação, quando tem o risco de contaminação com secreção ou sangue. Isso é nossa rotina. Precaução da influenza é por gotícula. O que é isso? A gotícula da influenza, ela pesa mais do que 5 micra. Então, nós precisamos usar máscara cirúrgica quando a gente se aproximar a menos de 1 metro do paciente, tá? Isso é o que o Ministério da Saúde orienta. É claro que o uso da máscara nesse período de sazonalidade, vários colegas, vários profissionais de saúde têm intenção de usar o tempo todo quando está no ambiente de trabalho, e isso é ótimo, previne. Mas a nossa obrigatoriedade, vamos dizer assim, é usar a máscara ao examinar um paciente com síndrome gripal, estando a menos de 1 metro dele, a máscara cirúrgica, máscara comum. Quando você for examinar o paciente, você utiliza. O vírus da influenza, como eu disse, é uma gotícula com mais de 5 micra de tamanho. Então, ele não consegue uma aerodinâmica boa. Se eu tuço aqui com influenza, o vírus já está só aqui a 1 metro de diâmetro de mim. Ele não vai para mais além disso. Então, a máscara é a 1 metro do paciente, quando você estiver examinando, ou atendendo nas salas muito pequenas, onde a gente tem uma proximidade maior, que precisa usar a máscara cirúrgica. Limitar procedimentos indutores de aerosóis. Se a gente já lembra lá da época da Covid, que a gente estava limitando as nebulizações para evitar a formação de aerosol, porque aí forma um aerosol. O que é o aerosol? É uma partícula com menos de 5 micra. É uma partícula muito pequenininha que essa sim aerossoliza no ambiente. Quando a gente está num ambiente, dentro do ambiente, onde se faz procedimentos que geram aerossóis, nebulização, intubação, aspiração, neste ambiente, mesmo que seja um ambiente maior, neste ambiente é necessário usar a máscara com filtro. Então, na nossa rotina de trabalho, de PSF, de posto de saúde, de unidade básica, não é necessário, desde que a gente não faça procedimentos de aerossolização. Se fizer, tem que ser numa sala fechada, onde todos os profissionais de saúde dentro daquela sala estejam com máscara com filtro. A N95, a PFF2, PFF3, que são máscaras que têm uma filtração melhor, ok? Então, para atendimento de rotina dos nossos pacientes, máscara cirúrgica. Para o atendimento de pacientes, intubação, aspiração, nebulização, máscara com filtro. Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês estarem aí acompanhando nossa live. Eu estou disponível no SAI
ampliado lá na Policlínica do Alto São João. Estou disponível através do WhatsApp, do e-mail, para a gente trocar ideias, discutir casos e, caso necessário, estou à disposição. Até mais!